Alô, amigas, alô, amigos, estamos de volta aqui no canal do YouTube do Gerson Bem. Fazia tempo, né? Pois é, gente, pois é. Eu resolvi vir aqui antes que digam o seguinte: onde é que anda esse cara que o Internacional tá numa uma fase, perdeu pro América, perdeu pro Corinthians, tá perto de perder a liderança do Campeonato Brasileiro, só não perdeu por milagre, né? Mas vai perder logo logo, é capaz de ficar fora da Copa do Brasil logo nas oitavas de final, ir para o América do Lisca, perdeu o Cudê, enfim, tá indo tá indo para baixo, né? Tá à deriva. E o cara desapareceu do YouTube. Pois é, e isso que ele disse que ia fazer mais vídeos, que tinha entrado em férias, etc. Mas, pois é, entrei em férias, já saí de férias, já vou entrar agora num período de novo. Mas é que também acabei me envolvendo em tarefas aí bastante, digamos assim, intensas, né? Dentro desse processo aí eleitoral, coordenando aí uma equipe de comunicação e eleição, e enfim, a gente acaba se envolvendo demais e eu ainda não consigo ter ainda a possibilidade de uma dedicação exclusiva ou muito intensa aqui para essa tarefa. E acho que está precisando de gente pensando bastante em relação a essas temáticas aí que envolvem o Esporte Clube Internacional. E eu queria dizer algumas coisas em relação ao que está acontecendo, então, né? Primeiro pedir, mesmo que eu tenha sido um ausente nesse período todo, que você curta o nosso, dê like aí no nosso vídeo, se puder compartilhe, se inscreva no canal, dê like, curta esse vídeo. Eu quero dizer o seguinte em relação... Eu não tenho, em primeiro lugar, eu não tenho nenhuma lamentação da saída do Cudê. Não porque eu não acho que ele era um bom treinador. Eu acho que era um treinador que tinha vindo para o Brasil, estava por se afirmar, resolveu ir para a Europa, parece que para se afirmar lá, né? Não estava satisfeito, talvez aqui, parece que um desentendimento que inclusive envolvia o Rodrigo Caetano, as diferenças nas entrevistas entre eles no último período ali, parecia ser muito importantes. Mas tem assim algumas paixões, e o pior, a chamada imprensa colorada, de várias pessoas que eu admiro muito, né? Alguns que são mais do oba-oba, outros menos do oba-oba, procuram fazer um trabalho assim jornalístico, mais digamos assim, pautado assim no factual, etc., né? Com aquela coisa da busca da notícia, da informação, da opinião e tal. Mas eu acho muita assim, uma fissura. Primeiro, vou dar assim algumas coisas. Por que eu não estou lamentando a saída do Cudê? Para começar, tá? Depois já falo do Abel e já falo do futuro do Internacional. Para começar. O Cudê, primeiro que ele saiu porque quis, né? Ninguém mandou ele embora. Aliás, houve apelos de toda ordem para ele ficar. Ele saiu porque quis. Então, o treinador não está afim de ficar no clube como Internacional, não tem um lamentar. Foi, achou uma opção melhor, não estava satisfeito, paciência, foi. Então, página virada. Mas vai lá, para começar. O Cudê chegou de um trabalho bastante razoável na Argentina, mas razoável, para mim razoável. E chegou aqui e mostrou, o time do Internacional era um time mais intenso, né, do que do tempo do Odair Hellmann. Tinha esta característica, um time mais intenso, né, com algumas contratações que foram feitas, né, mais intensidade do que aquele do Odair Hellmann. Essa era a característica, principalmente a da marcação alta, quando era impossível fazer durante o jogo, e essa era uma marca interessante do time do Cudê. Mas o Cudê tinha alguns problemas. Por exemplo, o Cudê, eu acho, por exemplo, é culpa do Cudê, dele, péssimos desempenhos que nós tivemos em Grenais. Eu acho que está na conta do Cudê o Internacional não ter ganhado o Campeonato Gaúcho, por exemplo. Entendeu? O Campeonato Gaúcho de 2019, na minha opinião, não pode ser colocado na conta do Odair Hellmann. Acho que a disputa com o Grêmio, que era um Grêmio muito melhor do que esse que está jogando agora, do Renato, o de 2019, a despeito do Grêmio ter terminado o ano de 2019 com aquela fiasqueira
que foi o 5-0 contra o Flamengo, depois até se recuperou, porque assim na psicologia o Grêmio se recupera melhor dos seus tropeços, tem esta capacidade que a gente não consegue lá enxergar lá no Internacional, não conseguiu enxergar, inclusive, naquele momento ali de 2019, me perdoem o telefone. Aquele time do Odair Hellmann, por exemplo, fez uma decisão de campeonato gaúcho, só para fazer um comparativo, de igual para igual com o Grêmio. Perdeu nos pênaltis, no detalhe, que faz parte do futebol, mas de igual para igual. De igual para igual. Jogando de igual para igual. O Grêmio passou por cima do Internacional em 2020. Foi vexatório o enfrentamento do Cudê com o Grêmio. Então tá na conta do Cudê, com um time igual para melhor do que tinha o Odair Hellmann, por exemplo, no enfrentamento com o Grêmio. Foi um fracasso a passagem do Cudê pelo Internacional em relação ao Grêmio. Fracassou. Bom, isso vai desmerecer o Cudê? Não, eu não estava dizendo que ele tinha que ser demitido por conta dos Grenais, mas foi fracasso. O Internacional não é líder isolado e tranquilo do Campeonato Brasileiro por causa do Cudê. Culpa dele. O Internacional perdeu para o Goiás, culpa do Cudê, senão tinha 3 pontos a mais. O Internacional não ganhou do Fortaleza, culpa do Cudê, porque senão teria mais 2 pontos. Esta é a verdade. Aliás, pelo menos mais 1 ponto. Porque pelo menos poderia ter empatado. Por quê? Por conta deste aculturamento equivocado, que eu achei que o treinador que vinha de fora ia resolver, ia modernizar, e o Cudê igual aos outros. Igualzinho. Então, um treinadorzinho nesse caso. Porque eu acho que essa coisa da preservação de jogadores, essa coisa que o Jesus fez diferente. Quando dizem, o Jesus veio e inaugurou um novo modelo aqui no Brasil, que só ele fez. Só ele. E continua o resto a mesma coisa. Isso eu posso continuar sendo voz sozinha, mas vou continuar sendo. O que o Jesus fez, que é o que fazem lá na Europa, ele veio aqui e desconheceu esse negócio de poupar jogador, etc. O que o Jesus fez lá no Flamengo, o Cudê não fez aqui. Então, nesse caso de poupar, de fazer time alternativo, ele fez igual aos outros. Então, nesse caso, para mim, ele é treinador pequeno. Pequeno, porque para mim isso é coisa de treinador pequeno que ainda não evoluiu. Para um outro patamar que eu espero que os treinadores brasileiros evoluam e que tenham times com capacidade de jogar 2 partidas por semana. Não importa quantas competições, sempre são 2 partidas por semana. Se é 1 ou 25 competições por semana, sempre são 2 partidas por semana. Então não me venham com essa conversa fiada e conversa mole de que são não sei quantas competições paralelas. São 2 partidas por semana. E partida sempre é decisiva. Ponto corrido ou não ponto corrido. Acabei de dizer, o Inter não está com folga no Campeonato Brasileiro porque desdenhou jogos. Desdenhou contra o Goiás, que era a lanterna. Desdenhou contra o Fortaleza. Então quem desdenha competição, quem acha que não tem partida decisiva, desdenha a competição, não ganha a competição. Quem não desdenha a competição, como fez o Flamengo ano passado com o Jorge Jesus, é que ganha competições, e ganha outra competição, e ganha outra competição. Se não é naquele tropeço da competição eliminatória, o Flamengo tinha sido campeão, inclusive, da Copa do Brasil. Se chega um pouco antes o Jorge Jesus, ele era campeão também da Copa do Brasil. Essa é a verdade. Não é claro que o Flamengo tem um baita time, mas agora, o baita time do Flamengo não tá cheio de problema, tá, né? Tá? Então o Jorge Jesus tinha grande papel. Não era Deus, que não tem Deus. Não tem Deus, ele também não está fazendo nada de Deus lá em Portugal, né? Não é Deus, precisa ter time. E o Internacional tem time curto, sim. Curto na qualidade, não é nem curto no número de jogadores, deve ter uns 40. Outra coisa do Cudê, que é problema do Cudê, ele reclamava reforço, mas quando ele indicou Musto. E esse outro, Leandro Fernandes, foi ele que indicou. Quer dizer, ele reclama reforço e aí traz o Musto. É isso. Deve ter. O Johnny, que já estava aqui, o americano esse, o que é da seleção, inclusive americana, o Johnny é melhor que o Musto. E ele insiste com esse Musto, ficou insistindo. Isso é culpa de quem?
De quem é culpa? De quem é culpa? Então calma lá, meus amigos, Baldasso, Colar, turma do Vozes do Gigante, Ernest, Nando, pessoas aí que eu acompanho, Dricos, etc. O povo, se desapaixonem. E nem tudo está perdido. Eu teria contratado o Odair Hellmann de volta. Sim, eu se fosse o Inter ia buscar o Odair Hellmann de volta para o Internacional. Mas não, também é difícil pegar um treinador que aceite até fevereiro. Acho que o Internacional acertou em trazer esse Osmar Loz de volta. Esse Osmar Loz, eu acho um bom treinador. O problema do Osmar Loz é um problema que eu enxergo no Osmar Loz uma certa aura meio deprê, assim, sabe, um cara meio deprê. O Osmar Loz me parece um cara meio deprê. E tudo que parece que o ambiente no Internacional está desde aquela derrota da Copa do Brasil meio deprê, né? Então tem que sair dessa deprê. E eu espero que o Osmar Loz, nesse período mais recente da vida dele, que não conseguiu se afirmar como técnico mesmo, né? Chegou a ser técnico do Corinthians, do time principal do Corinthians, depois do Carille, que ele foi auxiliar, trabalhou aqui no Internacional, foi técnico do Juventude, inclusive. Eu espero que ele tenha feito boas análises, etc., sei lá, e que ele tenha saído um pouco dessa deprê. Eu vejo ele meio deprê, mas ele é um excelente sujeito, um excelente entendedor de futebol e moderno, assim, nos conceitos de futebol. Acho uma boa. Então tô com saudade de gravar vídeo aqui. Então é isso. Então veio o Abel. E por fim, se você chegou até aqui, por fim, o jogo contra o América. Ah, tá aí, olha aí, ó. Já chegou o Abel, já foi uma porcaria. Tinha sido bom contra o Corinthians? Só uma coisa. O Inter jogou bem contra esse Corinthians que é ruim de doer. Porque esse Corinthians é ruim de doer. É o pior Corinthians que se vê desde essa década. É uma década dourada do Corinthians. O Corinthians ganhou tudo o que se pode imaginar e mais um pouco nessa década que estamos encerrando agora em 2020. Começou em 2011 e foi campeão brasileiro. Em 2012 foi campeão do mundo, da América, escambau. Depois foi campeão brasileiro mais duas vezes. Com o Tite, com o Carille, campeão, chegou bem, timaço. Pois nesta década de 2011 para 2020, que nós estamos encerrando, que vamos encerrar a temporada só em 2021 por conta da pandemia, é o pior Corinthians que nós vimos, mas não é... bom, ser pior de uma década em que nós tivemos grandes times do Corinthians até não seria o caso. Não, é horrível. Eu acho que é pior do que aquele de 2007 que rebaixou. É um horror o Corinthians, não vai rebaixar, mas é um horror o Corinthians, é um horror. E aí eu pergunto, o Inter jogou bem contra o Corinthians com o Eduardo Cudê? Não, jogou mal, horrível, foi mal. Então, bom, e foi mal contra o América. Então, não é culpa do Abel, o mal contra o América. Não é, entendeu? Então tá mal. E tá mal, talvez, porque joga pouco. Time titular tem que ser titular e jogar sempre. Sempre, gente. Sempre. Quarta e domingo. Quem é que sai? Sai quem tá machucado, sai quem tá suspenso, sai quem não tem condição. Esses saem. E os que estão em condições jogam sempre. Sempre, todas as partidas. Sempre. Quarta e domingo. Time titular é time de repetição. E o pior é o seguinte... Tem esse discurso. A repetição é que faz o time. E aí, essas mesmas pessoas que dizem isso, defendem que façam-se time alternativos. É para me enlouquecer. Nem tudo está perdido. Não está tudo perdido. Mas está muito complicado. A culpa é da saída do Cudê? Ele recém saiu. A culpa também é do Cudê. É isto. As coisas não estão muito bem por conta do Cudê. Poderiam estar melhores. Mas também não estão piores
também por conta da passagem do Kudê. Então ele tem méritos e também tem problemas, né, na sua passagem por aqui. Seja feliz o Kudê e seja feliz o Abel, que vem pela 7ª vez, é o ídolo da torcida colorada, etc. E tomara que o Osmar Loz, que é um sujeito que conhece muito futebol, que tem conceitos moderníssimos, esteja bem, né? Tenha saído da deprê. Né? Curta o vídeo aí, dê like no vídeo, tal, sabe? Dê like no vídeo, se inscreva no canal, um abração para você, a gente volta, se vê em breve, tá bom, gente? Um abraço.